É, Boa tarde, pessoal. A gente fez essa apresentação sobre a telemedicina e os planos de saúde no âmbito da Copeg na semana retrasada e, por motivos técnicos, a gente não conseguiu gravar a aula. E alguns colegas estavam pedindo para que a gente postasse a aula, porque eles perderam e eles tinham muitas dúvidas sobre telemedicina. Então, a gente teve, junto com a TI, a ideia de refazer a aula, né, para que a gente vi se dava para gravar dessa vez e poder disponibilizar a aula para aqueles que tiverem interesse. Então, a gente vai refazer essa aula hoje. O título da aula é a telemedicina e os planos de saúde. Eu sou Adner Nobre, sou colega obstetra e estou atualmente como diretor administrativo financeiro da Copeg. No dia, a gente tinha também a participação da Larissa, que é a diretora-presidente, e do Marcos, que é o diretor de recursos médicos. Lembrar que a telemedicina não é de hoje, né? Ela já vem sendo praticada no Brasil e no mundo há muito tempo, com teleeducação, telesaúde, teleconsultoria, teleradiologia, televigilância. E, na verdade, o que realmente é novidade hoje é a teleconsulta. Então, o que a gente chama de telemedicina, na verdade, a gente está querendo dizer hoje que o que foi liberado foi a teleconsulta, porque as outras modalidades de telemedicina já vêm sendo praticadas há muito tempo. E essa legalização partiu de uma solicitação do então ministro da Saúde, o Mandetta, que solicitou ao CFM que reavaliasse, né, a possibilidade de liberar a teleconsulta nesse momento de pandemia. O CFM emitiu em março, no dia, para ser mais preciso, no dia 19 de março, né, um ofício, o ofício 1756, onde ele liberava a telemedicina. No dia seguinte, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde já lançou uma portaria que consolidava, né, esse parecer do CFM. Tá? No dia 31 de março, a ANS já lançou também uma nota técnica falando a respeito da telemedicina, da teleconsulta na saúde suplementar. E, finalmente, no dia 15 de março, não está muito distante, né, o presidente da República sancionou a lei número 13.989, que dava, né, um respaldo parlamentar e executivo a todo esse processo de legalização da teleconsulta aqui no Brasil. Então, a gente vê que é um processo que, apesar de existirem anos que se discute a respeito de teleconsulta, mas que efetivamente a sua legalização ocorreu do dia 19 de março para cá. É uma coisa realmente bastante nova, bastante recente. O que é que dizia o ofício do CFM? Né? O ofício do CFM reconhecia a telemedicina como um ato médico, que até então isso não acontecia. Tá? E aí eu vou chamar a telemedicina, vou chamar a teleconsulta de telemedicina. Tá? Então o CFM reconhecia a teleconsulta como um ato médico, tá? Para qualquer área da medicina. E aí vem a primeira dúvida, muita gente fica, será que eu posso fazer teleconsulta apenas para pacientes com suspeita de Covid? E a resposta é não, você pode fazer teleconsulta em qualquer área da medicina. A ideia é evitar que as pessoas saiam de casa em busca de uma consulta, independente de que especialidade seja. E criou algumas modalidades de teleatendimento, que seriam a teleorientação, onde o médico faria apenas orientações e encaminhamentos, o telemonitoramento, onde o médico faria o monitoramento de pacientes crônicos, a teleinterconsulta, que seria a troca de informações entre médicos. Então, a teleinterconsulta seria uma videoconferência entre um médico e outro médico, e não entre o médico e a paciente. E, por fim, já depois, né, a teleconsulta, que seria a liberação de consultas com anamnese, diagnóstico, prescrição, pedido de exames e uma série de outras coisas mais. Claro que para realizar essa teleconsulta, por ser um ato médico, existe uma série de exigências do CFM. Tá? O primeiro deles é o registro do consentimento livre e esclarecido do paciente a respeito das limitações da teleconsulta, tá? E do sigilo do atendimento. Então, tem que haver um registro, seja vídeo gravado, áudio gravado,
ou escrito do paciente, por e-mail, tem que existir, né, deve existir alguma modalidade de consentimento do paciente de que você orientou ele, tá, a respeito das limitações, como, por exemplo, que não dá para se fazer um exame físico adequado via teleconsulta, né, que você pode estar impossibilitado de emitir relatórios, atestados médicos, algumas receitas de medicamento de controle especial e por aí vai. Então, é importante que o paciente, que você tenha esse termo de consentimento do paciente assinado, a exemplo de quem vai fazer uma cirurgia. Então, o CFM recomenda de que todo procedimento cirúrgico você colhe do seu paciente um termo de consentimento a respeito dos riscos, né, inerentes ao procedimento cirúrgico. Assim, e aqui é um exemplo parecido, então ele recomenda que você recolha esse termo de consentimento. Por ser um ato médico, deve-se respeitar todos os princípios éticos relacionados ao ato médico, como integridade, sigilo, autonomia, beneficência, não maleficência e por aí vai. E o registro no prontuário clínico. Então, é um ato médico, é uma consulta, e como toda consulta, você deve registrar isso em prontuário, identificação, registro clínico, meio de comunicação a ser utilizado, né? Então, vejam, e aqui vem a segunda dúvida que o pessoal tem, principalmente na obstetrícia, que muita gente ficou, eu sempre respondi minhas pacientes no WhatsApp, nunca recebi por isso, agora eu vou poder receber por isso? Veja bem, responder uma mensagem de WhatsApp não configura uma teleconsulta, porque para ser uma teleconsulta, você obrigatoriamente tem que colher um termo de consentimento e você tem que, principalmente, registrar isso, aquela consulta em prontuário. Tá? Então, se você, por exemplo, cobrou do paciente por ter respondido uma mensagem de WhatsApp e daqui a um ano o paciente solicita a você uma cópia do prontuário com aquele atendimento, com aquele teleatendimento que você disse que fez, se você não tiver esse registro, você pode ser responsabilizado legalmente, porque se você considerou aquela resposta do WhatsApp uma teleconsulta a ponto de cobrar por ela, você deveria ter feito o registro clínico em prontuário daquele atendimento, inclusive dia, horário, meio de comunicação que você utilizou, tá? A história clínica do paciente e o registro do termo de consentimento. Então, essa é a recomendação do CFM. Esse consentimento, no mínimo, tem que haver, né, essas recomendações que o CFM dá, que é as limitações do procedimento e o sigilo do atendimento, mas você pode, sim, incluir outros itens nesse termo de consentimento. Muita gente inclui no termo que cobra pela consulta, o valor da consulta, tá? Eu, particularmente, no meu termo de consentimento, eu achei prudente incluir para o paciente que é ilegal gravar, tá? E principalmente divulgar o conteúdo do atendimento. A gente sabe que hoje é muito fácil se gravar a tela de um celular, a tela de um computador, e eu achei importante incluir isso no meu termo de consentimento, para que o paciente não saia divulgando aí a minha imagem, entendeu? Principalmente hoje é muito fácil você cortar, editar um conteúdo de um vídeo e de repente uma frase isolada que você falou pode ser usado contra você, né? De maneira errada, né? Nas redes sociais e lhe prejudicar dessa maneira. Então, eu no meu termo eu sou bem enfático em avisar para os pacientes que é ilegal gravar e principalmente divulgar o conteúdo do teleatendimento. Tá? Mas isso são os requisitos básicos que o CFM recomenda que você faça para que aquele seu teleatendimento seja caracterizado como uma teleconsulta. E aí, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde lançou uma portaria 467 que realmente autorizava a telemedicina, baseado nessas normas do CFM que a gente acabou de ver, tá? E que permitia a cobrança pelo teleatendimento, visto que, já que é um ato médico, e todo ato médico é possível de cobrança, então que o médico poderia cobrar. Então, diferente de antigamente, que a gente não podia cobrar por uma teleconsulta, por quê? Porque não era considerado um ato médico. Então, como é que eu, médico, ia cobrar por uma coisa que nem era considerada ato médico? Então, agora, o motivo pelo qual se permitiu a cobrança é porque realmente foi enquadrado como um tipo de atendimento médico, né? Porém, de caráter excepcional e temporário. Tão excepcional que a própria portaria já fala nela que a revogação desta autorização para teleconsulta vai ser automática a partir do momento que o governo suspendeu o estado de emergência. Tá?
Então, por mais que muitos de nós achemos que a teleconsulta veio para ficar e que não tem mais como ela voltar atrás, tá? Por enquanto, a portaria diz que a revogação vai ser automática. Então, a partir do momento que acabar a pandemia, automaticamente vai estar proibido de se realizar e se cobrar por teleconsultas. E aí, mais recentemente, veio a Lei 13.989, que praticamente ela reforça tudo que já foi dito no ofício do no parecer do CFM e na portaria do Ministério da Saúde. Então, eu optei por botar aqui aquilo que a lei acabou que não foi autorizado, que a lei não incluiu. Os dois itens que estavam no projeto de lei, mas que durante o processo de aprovação foram retirados foi: o CFM estava autorizado a regulamentar a telemedicina após a pandemia. Tá? Então, esse item foi tirado da lei. Então, é uma coisa assim, meio absurda, porque tudo que se diz respeito ao atendimento médico, né, a profissão médica é regulamentado pelo CFM, então a gente ficou sem saber quem regulamentaria então, já que não é o CFM. É uma coisa que eu acho que não cabe essa discussão agora. Provavelmente isso aí vai ser revisto e óbvio que acredito que seja o CFM que vai acabar regulamentando isso após o período da pandemia. O projeto de lei permitia a emissão de atestado de receita controlada via web sem o reconhecimento da autenticidade, ou seja, sem o famoso carimbo e assinatura. Então, saiu um boato que poderia sim se emitir atestado de receita controlada sem carimbo e sem assinatura e as farmácias tinham que aceitar. Esse boato saiu baseado no projeto de lei, tá? Mas que durante o processo de aprovação, este artigo não foi autorizado. Então, hoje, nós não podemos emitir atestado e receita controlada sem o reconhecimento da autenticidade. Então, para receita controlada e atestado, você só tem duas opções: ou mediante certificação digital, ou então você vai ter que combinar um local e um horário para entregar o documento para o paciente. Claro que outros tipos de receita que não exigem retenção de receita, né, você pode enviar pela web, né, uma foto, alguma coisa, o paciente não vai ter nenhuma dificuldade de comprar na farmácia, visto que não existe a necessidade de recolhimento da receita. Mas para as receitas controladas e os atestados, esse aí você ou vai ter que ter o certificado digital ou vai ter que combinar um local e horário para a entrega da receita. A gente tinha bolado uma aula bem prática, e aí, falando de receita, eu queria mostrar para vocês, e dar essa dica aqui durante a apresentação, de um site chamado memed.com.br. Ele é um site de receitas, tá? Cujo o médico preenche a receita e envia para o celular ou para o e-mail do paciente, né, assim como ele quiser. Então, vou fazer uma simulação aqui de uma receita, só para vocês verem, tá? Inclusive, esse site, quem tiver, ele é gratuito, mas ele tem a possibilidade de você comprar uma assinatura digital e poder emitir, inclusive, receita controlada. Então, você digita o nome da paciente, tá? Coloca o nome da medicação que você quer colocar. Não existe conflito de interesses aqui, eu botei só como exemplo, tá? Então, é um site bem intuitivo, você começa a escrever e ele já aparece o nome da medicação, a posologia, tá certo? Aparece, inclusive, o nome do fabricante, mas o nome do fabricante, apesar de aparecer aqui nesse processo de prescrição, ele não aparece na receita, tá bom? Então, escolhi duas medicações, por exemplo, aí, Crevagin, Fluconazol. Só é clicar em gerar prescrição, tá certo? Quando eu clico, ele aparece a opção para qual número eu devo emitir, que eu vou botar o número da paciente, e se eu quiser que imprimir a receita, né? Ou ela ter ela em PDF. Pronto, nesse momento a receita já foi enviada para o paciente, tá certo? O paciente já recebeu a receita no seu celular, não importa se é um smartphone, ele já recebeu a receita. Então é um site bem simples, uma maneira bem simples e até elegante de você enviar uma receita para o seu paciente. Fica a dica aí desse site. E aí ele lhe oferece, para quem acha que emite muita receita controlada e tem interesse em emitir atestado, você tem a opção de comprar assinatura digital e aí a sua receita já sai com assinatura digital e as farmácias têm como confirmar a autenticidade disso. A gente viu recentemente, inclusive depois da aula dada,
que o CFM, junto com o Conselho Federal de Farmácia, liberou um site onde os farmacêuticos confirmam a autenticidade das receitas médicas e dispensam medicações controladas e atestados médicos e por aí vai. O paciente recebe um link no celular desse jeito aqui, ó, desse site Memed, tá bom? E quando ele clica no link, abre no celular dele uma receita nesses moldes aqui, o nome do médico, o nome do paciente e a receita bem bonitinha. Tá? Eu achei uma forma bem elegante. Para quem tem receita certificado digital, aparece o código QR, o QR Code, que é o código pelo qual o farmacêutico confirma que foi realmente o médico que emitiu essa receita. Então fica a dica aí para emissão de receita. Exceção. Só existe uma exceção pela qual o médico pode emitir um atestado, tá? Sem a necessidade de assinar e carimbar ou sem a necessidade da certificação digital. Tá? É se durante um atendimento para COVID, o médico achar que o paciente necessita de um isolamento por um período de 14 dias, ou seja, se ele se enquadra nos critérios de isolamento do Ministério da Saúde. E aí o que é que o médico tem que fazer? Ele tem que preencher a ficha de notificação no site do Ministério da Saúde, tá bom? E enviar essa notificação para o paciente. O paciente, no mesmo site do Ministério da Saúde, tá? Ele imprime um termo de consentimento, tá? Coloca os dados dele, assina o termo de consentimento e a notificação mais esse termo de consentimento vale legalmente como um atestado de afastamento por 14 dias. Então, se você estiver atendendo uma pessoa à distância por teleconsulta e achar que é um caso de COVID que se enquadra nos critérios de afastamento, você pode, não precisa combinar local nem horário para entregar a receita e também não precisa assinar digitalmente, mas você vai ter que preencher a ficha de notificação e orientar o paciente que imprima esse termo de consentimento, tá? E entregue os 2 documentos na sua empresa e isso vai ter validade como atestado médico. É a única exceção de atestado sem necessidade de reconhecimento físico ou digital. Falando um pouquinho de plataformas e aplicativos, que é onde gera muita polêmica, Adnei, eu posso fazer teleconsulta pelo WhatsApp, por Skype, está tudo liberado mesmo, ou eu sou obrigado a ter uma plataforma, né, de teleconsulta para poder realizar esse tipo de atendimento de forma legal. Não, você não é obrigado a ter plataforma. Você pode sim fazer a teleconsulta pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Skype, pelo Google Meet, né, que são os aplicativos convencionais que a gente usa para todo tipo de reunião. Tá? E também pode usar as plataformas específicas para teleatendimento, para teleconsulta. Existem mais de 30 tipos de plataforma hoje no mercado, facilmente. Eu também não tenho nenhum conflito de interesse aqui, coloquei só o nome de algumas, só para a gente ver que pode ser aplicativo ou plataforma. É claro que a gente deve lembrar que uma consulta, para que uma consulta seja realizada, existe todo um processo, um fluxo, né, para que a etapa consulta seja realizada. Os aplicativos, eles te dão a oportunidade, né, de realizar este atendimento consulta aqui, mas eles não te dão a possibilidade de outras etapas do processo. Como eles não te dão possibilidade de agendamento, confirmação, pagamento, prontuário para você fazer o registro e até mesmo após consulta, se você quiser uma pesquisa de satisfação do seu paciente por aquele atendimento. Tá? Então, todas essas outras etapas, você vai ter que buscar uma maneira de fazer se você decidir utilizar um aplicativo. Então, eu decidi usar o WhatsApp para fazer minha teleconsulta? Pode? Pode. Mas eu vou ter que arrumar uma maneira de fazer o agendamento. Então, lembrar que é uma teleconsulta, tá bom? Voltando àquela história, o paciente me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu estou respondendo. Teleconsulta é uma consulta como toda outra qualquer, agendada, entendeu? Então, a paciente vai ter que ligar para o seu consultório, vai ter que agendar um dia e horário para aquela teleconsulta, se for possível, se faz parte da sua prática, do seu consultório, confirmar aquele teleatendimento, você vai ter que buscar uma forma do paciente pagar por aquela consulta, como é que vai ser? Ele vai transferir para a sua conta corrente, a atendente vai passar o número da sua conta e o paciente vai transferir e a consulta só vai acontecer depois que você confirmar a transferência. Então, você vai ter que arrumar modalidades de agendamento, modalidades de pagamento, tá? Você vai ter que estar disponível com o seu prontuário clínico para poder registrar o atendimento daquela consulta no prontuário. Você vai ter que arrumar uma maneira de
de emitir o termo de consentimento à paciente, se você vai mandar por e-mail, para ela responder o e-mail, por exemplo, fale, mas você vai ter que ter essa etapa durante o seu atendimento teleconsulta. Então, os aplicativos eles podem ser usados, mas existe uma série de regras que nós temos que cumprir, que com eles, tá? Certamente vai ser um trabalho mais árduo, tá bom? Então, as plataformas, elas existem gratuitas, existem pagas, existem de todo preço. As pagas eu vi desde R$ 75 até R$ 1.000. É óbvio que, muitas vezes, quanto mais caro é a plataforma, mais recursos ela vai te oferecer dentro de toda aquela etapa, as etapas do atendimento. Mas existem, sim, plataformas gratuitas boas, tá? Ela tem a vantagem de não expor o contato pessoal do médico. Tem muito médico que não gosta de dar o seu contato pessoal para todas as pacientes. Então, assim, o contato entre o médico e a paciente é feito via plataforma e o médico até que precisa saber o telefone da paciente, mas a paciente não precisa saber o contato, o telefone pessoal do doutor para fazer aquele atendimento. O paciente se comunica com o doutor pela plataforma. Então, eu considero isso uma vantagem. Facilita a obtenção do termo de consentimento. Então, tem muita plataforma que o termo de consentimento já aparece ali, né, logo no início, antes de acontecer a consulta, como naqueles outros aplicativos, clique aqui, né, e aceite o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização dessa teleconsulta. Ele clicou ali, se ele leu ou se ele não leu, o termo de consentimento está registrado, pelo menos que o paciente, né, tinha conhecimento de que existia o termo de consentimento. Claro que se o médico, no começo da consulta, puder reforçar, a gente sabe que muita gente não lê, mas você reforça verbalmente que aquela teleconsulta não pode ser gravada, que ela é limitada, que ela não permite o exame físico, né? E aí, com um clique, você já tem a segurança de que o paciente tinha um termo de consentimento assinado. Muitas delas oferecem métodos de pagamento, cartão de crédito, débito, essa coisa toda. Então, alguns médicos se sentem constrangidos em ter que cobrar diretamente do paciente. Olha, eu vou fazer sua teleconsulta, mas eu só faço se você enviar um dinheiro para a minha conta, o valor é tanto, e depois que eu confirmar é que eu vou fazer. Então, tem médico que não se sente confortável em fazer esse tipo de cobrança, e aí a plataforma oferece essa comodidade, que a partir do momento que o paciente agenda a teleconsulta, automaticamente ele é direcionado para um site de pagamento ou orientado a realizar uma transferência bancária, sem ter a necessidade do médico diretamente comunicar esse pagamento. E aí o próprio paciente decide, depois de saber o preço ali, de olhar, se ele realmente quer dar continuidade àquilo ou se ele vai recuar, né, com relação a aquele teleatendimento. Algumas também oferecem prontuário eletrônico, então à medida que você está conversando com o paciente aqui, você já pode ir digitando, né, o teleatendimento. Muita gente fala em gravar. Eu vou gravar todos os meus atendimentos. Parece ser uma coisa inviável, independente da plataforma que seja, você gravar todos os seus atendimentos, porque o volume de armazenamento que você precisaria ter ia ser muito grande para você armazenar todos os vídeos, né? A gente sabe que vídeo é pesado, e aí você imagina um vídeo de 40 minutos, uma consulta de meia hora, 40 minutos, uma hora, né? Como é que você gravaria todos esses vídeos, né? Então, é recomendado sim que você faça um registro físico, você digitar, né, os prontuários, e aí os prontuários já ficam salvos, algumas plataformas te dão opções de prontuário, tá? E ferramentas para emissão de receitas e exames, a exemplo do Memed que eu citei, que é específico para isso, mas tem algumas plataformas que têm as suas ferramentas próprias de enviar receita e solicitação de exame, essas coisas todas. Então, na verdade, as plataformas, apesar de você poder usar aplicativos e plataformas, né, as plataformas eles oferecem algumas vantagens que tornam o fluxo da teleconsulta mais cômodo, né? Principalmente no mundo hoje que a gente chama, né, na era do One Button Operation. Então, quanto menos cliques o nosso cliente tem que dar para efetivar uma compra, uma consulta, independente se vai ser em saúde ou se vai ser uma compra qualquer, mais ele vai ter facilidade, mais ele vai acessar. Então, a gente precisa, sim, assim como em qualquer outra área comercial, simplificar o acesso, tá? Minimizar o número de cliques, reduzir a probabilidade de erros e dar para o paciente formas seguras e fáceis de pagamento, né? Então, hoje você vai comprar no Mercado Livre, por exemplo, no iFood é totalmente diferente de como era a compra há 3 anos atrás, né?
E o volume de vendas, certamente, dessas empresas cresceram muito, né? Quando eu não preciso mais estar tendo que digitar o número do cartão de crédito, confirmar todas as vezes que eu vou comprar. Hoje, a pessoa vai fazer uma compra, coloca a digital ali, né? E automaticamente a compra já está feita porque o cartão já foi pré-cadastrado e por aí vai. Então, essa é a ideia também na teleconsulta. Então, para quem está, o que é que eu acho? Que se você. Muitos colegas me ligaram perguntando qual era a melhor plataforma, qual era o melhor aplicativo para usar. E eu sempre digo que depende muito, né, do que você está planejando para você. Se você acha que você vai usar o teleatendimento só nesse momento aqui de pandemia, só para fazer um atendimento ou outro perdido na vida ou na morte de uma paciente que você já acompanha, tá? De repente você usa um aplicativo, combina pede para sua atendente agendar um horário e sua atendente passar para a paciente o valor, pedir para ela fazer uma transferência e você fazer esse teleatendimento. Se você acha que isso vai ser uma rotina na sua vida, se você acha que provavelmente você vai continuar fazendo teleconsulta após a pandemia, porque você acredita que a lei que a resolução do CFM vai ser validada após a pandemia e que você vai continuar fazendo, de repente a sugestão é você escolher uma plataforma que te dê mais recursos nesse sentido. Tá? Então, essas são as diferenças. Então, não existe uma fórmula de bolo para dizer se é melhor usar aplicativo ou plataforma, e muito menos qual aplicativo ou qual plataforma eu vou utilizar. Vai depender muito realmente da necessidade pessoal de cada um e dos planos que cada um tem para isso. Tá? A gente gosta de lembrar também com relação ao comportamento, tá bom? Então, teleconsulta, ela é uma consulta idêntica à consulta que você faz no seu consultório. Inclusive, recomenda-se que nesse começo, que você, se possível, fizesse a consulta do seu próprio consultório. Mas se for de casa, que você escolha um ambiente sem muitos adornos, com boa iluminação, um ambiente silencioso, privativo, que você use vestimentas adequadas, que você não fique à vontade demais para realizar esse teleatendimento, tá certo? De preferência, se for possível, que você use um jaleco, se você já tem o hábito de usar o jaleco do seu consultório, que você use o jaleco, que você se porte de maneira, né, adequada, como você se portaria se você estivesse no seu consultório, tá certo? Procure estar sempre olhando para a câmera na hora do atendimento, procure estar evitando desviar o seu olhar e a sua atenção, porque quando você olha para a câmera, você passa, né, a intenção de que você está realmente acompanhando aquilo ali que o paciente está falando. E aí, dessa maneira, a gente evita comportamentos como isso aqui, né? Tudo que a gente não quer numa teleconsulta é passar por uma situação como essa, né? Então, se você vai fazer a teleconsulta de casa, é proibido? Não, não é, mas se certifique que você está em um ambiente, né, que lhe propicie fazer isso de maneira adequada. O ideal é você um ambiente limpo, livre de adornos, para o paciente não ficar prestando atenção no que está ao seu redor e como é a sua casa, em vez de estar prestando atenção na conversa que ele vai ter com você. Bom? E com relação aos planos de saúde? Afinal de contas, vão pagar ou não vão pagar, né, o teleatendimento? Então, a nota técnica da Agência Nacional de Saúde falou o seguinte: muitos planos de saúde começaram a dizer que não iriam pagar a teleconsulta porque é um procedimento novo, que não está incluído no rol dos procedimentos da ANS, por aí vai. E a ANS lançou na nota o seguinte: não configura um novo procedimento, é apenas uma modalidade diferente de atendimento. Ou seja, o procedimento é o mesmo, consulta médica. O código é o mesmo. O que vai mudar é a modalidade de atendimento, que não vai ser consulta presencial, vai ser um teleatendimento. E o teleatendimento já é uma cobertura obrigatória prevista na ANS, porque existem outras áreas da saúde que já executam teleatendimento, como a psicologia, por exemplo. Tá? Então, não existiu nenhuma novidade, segundo a ANS, para teleconsulta médica. É um procedimento que já existe, consulta médica, numa modalidade de atendimento que já existe, que é a teleconsulta. Porém, inclusive ela disse que a operadora deve garantir, nesse momento de pandemia, um atendimento remoto a seus clientes, tá certo?
não necessariamente com o médico que a paciente quer, né? Mas que deve garantir um atendimento, uma assistência remota a seus clientes. Tá? Claro que tem alguns planos onde o paciente possui livre escolha dos profissionais, né? E se isso acontecer, se o paciente tem essa livre escolha, o teleatendimento deve ser garantido mediante reembolso. Mas não existiu dentro da nota técnica, tá bom? Nenhuma norma que obrigasse os planos de saúde a pagarem diretamente pela teleconsulta. Você vê que o que eles falam eles dizem que os planos de saúde têm que pagar pelo teleatendimento mediante reembolso. O que é que significa? O paciente teria que pagar particular para o médico, pegar o recibo e depois ir cobrar do plano de saúde, né, aquele recibo. E aí alguém diz, Agner, mas existe uma determinação de que eu sou credenciado da Unimed e não posso cobrar particular. A nota técnica ela foi clara que, neste momento de pandemia, essa modalidade de atendimento deve acontecer. Tá? Enquanto não se cria critérios, tá, para que se possa pagar diretamente da operadora para o médico. As operadoras de saúde, de uma maneira geral, não se preocuparam muito em como pagar o médico credenciado por um teleatendimento. Eles estão mais focados em criar mecanismos próprios de realizar esse teleatendimento. Então, as operadoras estão criando grandes centrais de atendimento médico, a exemplo, inclusive, a gente recebeu recentemente aí no WhatsApp proposta de trabalho, né, da Unimed nesse sentido, criando grandes centrais de atendimento médico, onde os pacientes, através de aplicativo, entram em contato com a operadora para tirar dúvida e para fazer teleconsulta, que não necessariamente, né, não vai ser com o seu médico particular, o médico que ele já tem o costume de frequentar o consultório. Então, as operadoras estão mais concentradas em usar a telemedicina nesse sentido, de criar centrais de teleatendimento, que provavelmente o paciente, apenas se não se sentir contemplado no seu atendimento pelo médico da central de atendimento da operadora, é que vai buscar o seu médico particular, o seu médico credenciado. Tá? Então, só para confirmar, não existe uma determinação legal que obrigue a operadora a pagar um médico por um teleatendimento de maneira direta, ou seja, a operadora repassando o dinheiro diretamente para o médico. Por reembolso, na teoria, todas as operadoras deveriam aderir a isso. Lembrando que reembolso sobre os mesmos critérios de reembolso que já existem. Então, se o plano de saúde paga R$ 90 por uma consulta e o médico cobrou R$ 300 pelo teleatendimento, o paciente tem que estar ciente de que ele não vai receber os R$ 300 de volta, que ele vai receber apenas os R$ 90 que a operadora costuma pagar por uma consulta, para ele não se surpreender. Né? É sabido que algumas operadoras têm se negado a pagar, né, mesmo mediante reembolso, tá bom? Mas isso aí é uma coisa já que não depende da gente, né? A nota técnica da ANS foi clara nesse sentido, então é mais uma questão da paciente brigar pelos seus direitos. Tá? Alguns planos de saúde saíram na frente no sentido desse pagamento direto do médico, do plano de saúde diretamente para o médico. Tá? Foram 3 mais importantes: a Saúde Caixa, a GEAP e a Gama Saúde. O problema é que cada uma escolheu critérios diferentes para que esse pagamento acontecesse. Então, para você que é da Copego, Cooperado Copego, e fizer teleconsulta de Saúde Caixa, GEAP e Gama Saúde, você pode cobrar por esse teleatendimento de forma direta, sem a necessidade do paciente pagar particular. Só que cada um tem critérios diferentes. Por exemplo, Saúde Caixa, o paciente vai emitir a confirmação do atendimento via e-mail, SMS ou WhatsApp cadastrado na operadora. Então, o paciente vai mandar para o médico um e-mail, uma mensagem do celular que ele tem lá cadastrado na operadora, ou um WhatsApp dizendo: confirmo que realizei com o Dr. Agner Nobre de Oliveira uma teleconsulta no dia 10 de março de 2020. Certo? Aí o médico vai emitir uma guia SADT com o código de consulta, é uma guia que se emite para todas as consultas que acontecem dentro do consultório, né?
Só que a diferença é que o paciente não vai estar lá para assinar a guia. Então, o que é que o médico vai fazer? Vai imprimir essa confirmação que o paciente mandou e vai anexar a guia SADT. E essa confirmação via e-mail, né, que está impressa, vai servir, vai para a Saúde Caixa ter validade como se fosse a assinatura do paciente na guia. Tá certo? A atendente do médico que fizer a guia SADT tem que colocar lá entre parênteses, consulta médica, e colocar entre parênteses, telesaúde. E anexar a cópia do e-mail, tá bom? Para que a Saúde Caixa pague. Então, se só tiver a guia com o código telesaúde, mas sem a assinatura e sem o impresso do e-mail, SMS ou WhatsApp mandado pela paciente, a Saúde Caixa não vai pagar. GEAP. GEAP é um pouco mais complexo. O médico ou a atendente tem que anotar o nome, o dia e o horário da consulta, tá? E avisar a Copego, tá? Que houve uma teleconsulta daquele paciente naquele dia. A Copego vai entrar no site da GEAP com o código do prestador, vai colocar o nome da paciente, vai colocar a guia SADT online lá com o código do procedimento e vai colocar lá, que lá tem a opção de registrar o código com o código telesaúde. Quando a Copego faz esse registro, a paciente recebe também no site da GEAP um link para confirmar que aquela consulta aconteceu. Então, vamos repetir. Atendente do doutor liga para a Copego, diz o nome da paciente, diz o dia e o horário do atendimento, a Copego coloca o código no site, tá, da GEAP, mas o paciente tem que estar ciente que ele vai ter que entrar na área do beneficiário e confirmar através de um link que aquela teleconsulta aconteceu. Porque se o paciente não confirmar, a GEAP não vai pagar pelo teleatendimento. Gama Saúde. O prestador fará um contato prévio para ativar a possibilidade de teleconsulta. Aí, quando a gente fala prestador, a gente quer dizer Copego, então nós já fizemos isso, tá bom? Então, todo mundo está autorizado a fazer teleconsulta pela Gama Saúde, todo mundo que eu digo da Copego. O médico, a atendente do médico vai emitir uma guia, código consulta médico, o código é o mesmo da consulta presencial, 10.10.10.12, tá? Emite a guia, coloca entre parênteses telesaúde e manda essa guia para a Copego. Essa guia, obviamente, não vai estar assinada. A Copego vai mandar para a Gama Saúde, lá vai estar o registro que é telesaúde, e aí a Gama Saúde vai fazer uma auditoria. Provavelmente vai fazer o quê? Vai ligar para a paciente e se certificar que aquela teleconsulta realmente aconteceu. E a paciente confirmando, a auditoria libera o pagamento. Tá certo? Então, vocês percebam que cada uma que criou seus critérios, criaram critérios próprios, GEAP, Gama Saúde e Caixa, tá certo? As outras todas, nenhuma outra criou critérios de modalidade, nem Unimed, nem Bradesco, nenhuma outra que a gente, né, tem um volume de atendimento maior, criou critérios para que o médico cobrasse diretamente da operadora de saúde por uma teleconsulta. Tá? Então, para as outras, teoricamente, o que pode ser feito é o pagamento particular, emissão de recibo e cobrança particular diretamente na operadora, mas mesmo assim, né, cobrança do reembolso na operadora, mas mesmo assim, a gente tem ouvido que algumas operadoras têm se negado a pagar o reembolso. Mas quem age dessa maneira está agindo dentro da legalidade, tá certo? Aí é um problema da paciente. Não haver o reembolso é um problema da paciente com a operadora, e não da operadora com o médico, porque a ANS garante esse pagamento mediante reembolso durante o período de pandemia. É claro que existem muitos desafios, não existe ainda ninguém expert em telesaúde, como todo mundo pode ver, é uma coisa extremamente nova que vem de março para cá. A gente todos ainda, todo mundo que faz ainda está tentando compreender as limitações, descobrir a melhor forma de usar. O que a gente sabe é que a gente vai ter que aumentar muito a nossa habilidade com informática. Eu sou um que acredito que a telesaúde, a telemedicina vai ficar, né, como legado dessa pandemia do Covid. Eu acredito que o CFM vai acabar regularizando isso depois da pandemia. E aí vão ter muitas novidades na nossa vida de atendimento. A gente vai ter que se aproximar muito de uma coisa chamada suporte técnico, né? Vamos ter que lidar melhor com esse tipo de, com esse pessoal de trabalho, da TI e tudo. E lembrar também que a gente precisa respeitar a nossa privacidade. Hoje a gente sabe que 50% dos médicos já tem mais de 3 vínculos empregatícios, 32% dos médicos já trabalham mais de 60 horas por semana, e fica aí,
né, o alerta para que a gente ache que agora eu já vou para o meu consultório todo dia e quando eu chegar de noite em casa, ao invés de eu ficar com a minha família, eu vou aproveitar e vou continuar trabalhando e vou ficar fazendo teleconsulta de casa. Cuidado com jornadas excessivas de trabalho, né? Então fica aí essa preocupação, tá? Com relação ao respeito às nossas privacidades e aos nossos limites. Eu acredito que vai ficar, né, a exemplo de outras áreas comerciais, a tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas e eu acho que não vai ser diferente com a saúde, eu tenho essa impressão e essa impressão não é só minha, é de muitos colegas. A teleconsulta facilita muito a vida do paciente, assim como o fato da gente pedir hoje pelo iFood, eu não precisar ir na pizzaria pegar a pizza, facilitou muito a minha vida. Assim como eu não saí de casa para comprar um produto que eu desejo, facilitou muito a minha vida. Eu tenho certeza de que a telesaúde vai facilitar muito a vida dos pacientes. Eu fico imaginando aquelas pacientes que necessitam colher prevenção uma vez por ano e que não sentem nada e que perdem, às vezes, um turno de trabalho, longos períodos de deslocamento para ir mostrar o resultado de uma prevenção, perde 2, 3 horas entre deslocamento e espera para entrar no consultório do doutor e ouvir tá tudo normal, volte ano que vem. Então, de repente, uma consulta de retorno dessa ser feita por teleatendimento vai trazer muita praticidade para a vida dos pacientes. Então, eu acredito que a teleconsulta ela veio para ficar, assim como outras áreas comerciais. Sem contar que os equipamentos de telepropedêutica vêm ficando cada vez mais modernos, né? Então, hoje, a gente já tem teleotoscópios, teleoftalmoscópios, o paciente já consegue medir saturação de oxigênio, pulso, via Bluetooth, tem estetoscópio via Bluetooth, tem eletrocardiograma que o paciente faz de casa, tem mega câmeras que o paciente pode enviar fotos de lesão de pele para o seu dermatologista, ultrassom que se conecta ao aparelho. Lá no Einstein, eles inclusive hoje já fazem palpação abdominal através de um aplicativo que eles instalam no celular e esse aplicativo consegue diferenciar a diferença de pressão da palpação, né, da resposta à pressão do aparelho e consegue inclusive dizer se tem defesa ou não. Então, os equipamentos e os programas de telepropedêutica também estão se modernizando, né, e provavelmente no futuro a gente vai poder fazer um exame físico completo ou quase completo, mesmo via web, entendeu? Então, é mais um motivo pelo qual eu acredito que a telesaúde, a telemedicina veio para ficar realmente. A inteligência artificial também está chegando em peso, né, na saúde, em vários aspectos, e na telemedicina também, na telesaúde também vem chegando para contribuir. Então, basicamente, o que a gente tinha para dizer era isso para vocês. Espero que essa aula seja proveitosa. A gente tentou ser breve, a gente tentou ser prático, né, com relação a aplicativos, plataformas, como usar, quem deve usar, tá, e as regras para se usar. E qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição lá na Copego para esclarecer outras dúvidas aí que alguém possa vir a ter. Um grande abraço para todo mundo.